Bebês saltitantes são legais, mas quando chegar no salto de 4 meses, vai te dar vontade de sair correndo. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que eu estou falando, eu vou recapitular, mas tem uma aula só sobre saltos de desenvolvimento que você pode assistir aqui no canal. Mas o que são saltos de desenvolvimento? São períodos de grande aprendizado num curto intervalo de tempo. Ou seja, em poucos dias o teu bebê passa a apresentar várias novas habilidades que até ontem ele não tinha, que antes ele não conseguia fazer. Por exemplo, aos 4 meses, que é o que a gente vai conversar agora, o bebê começa a rolar, a virar, a fazer sons. E a gente vai entender cada um desses marcos. Mas o que eu preciso que você entenda? Essas habilidades acontecem num curto intervalo de tempo. Por isso pode ser que ele acabe reagindo mal a tanta novidade, já que tudo que é novo para o bebê costuma deixá-lo alerta ou assustado. Por que é tão comum? Por que provavelmente você já viu ou até sentiu na pele ou está sentindo agora na pele? Por que o salto de 4 meses é tão difícil? Tá? Esse famoso salto de 4 meses. Porque aos 4 meses costumam acontecer mudanças muito relevantes na vida do bebê. São mudanças que realmente significam muito, principalmente o virar. Essa é a primeira vez que o bebê consegue, de alguma forma, se locomover, sair daquele lugar. Até ontem era aquele bebezinho recém-nascido, aquele bebê paradinho, todo flexionado, olhando para o lado. Com o tempo ele foi aprendendo a estender os membros, ele foi aprendendo a olhar para frente, ele foi começar a ter força no pescoço, na cervical. Agora ele consegue se locomover. Antes ele ficava parado, antes ele não saía do lugar, você podia deixá-lo na cama tranquilo, sabendo que ele não iria virar, ele não iria cair. Agora ele pode virar, agora ele pode se deslocar, agora os acidentes são mais frequentes, os acidentes são mais prováveis, tá? Por isso você deve tomar mais cuidado. Mas falando do bebê, são muitas novidades, são novidades muito relevantes e isso costuma deixar o bebê muito assustado. E quando que acontece o salto de 4 meses? Parece meio óbvia a pergunta, mas não é no dia que teu bebê faz 4 meses. O salto de 4 meses, ou seja, a aquisição dos marcos de desenvolvimento comuns aos 4 meses, pode acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois dos 4 meses. É só você ver o virar. Eu não sei se o teu bebê já chegou nos 4 meses, mas lembra de outro, se não for o teu caso. Lembra do outro bebê. Quando que ele aprendeu a virar? Vai ter bebê que aprendeu com 3 meses e 10 dias, 3 meses e meio, 4 meses, 4 meses e meio. Se o seu bebê já aprendeu a virar, coloque aqui nos comentários com qual idade ele tinha quando aprendeu. Mas vamos ao que interessa. Como identificar o salto de 4 meses? Você vai identificar percebendo os marcos de desenvolvimento mais comuns, tá? Quais são eles? Quais são as mudanças tão comuns dos 4 meses? O bebê tipicamente perde os reflexos primitivos do recém-nascido, daquele bebê pequeno, daquele bebê tão imaturo, tá? Acabou a esterogestação, acabou aquele período de extrema imaturidade, os reflexos primitivos também tendem a acabar. Por exemplo, o reflexo de Moro, aquele sustinho que o bebê leva, graças a Deus, e tanto acorda o bebê, graças a Deus acaba. Outros reflexos, como por exemplo um reflexo do pé, que quando você mexe no pé o dedinho dele sobe, isso também acaba. Existem vários reflexos primitivos que normalmente acabam aos 4 meses. E além do que acaba, o que ganha, o que o bebê começa a fazer? E aí a gente divide o desenvolvimento em alguns setores. Desenvolvimento motor, desenvolvimento adaptativo ou cognitivo, desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento social. Vamos entender cada um deles. Começando pelo principal, pelo mais fácil de ver, é o desenvolvimento motor. Aqui, o bebê já deve ter o controle cervical total, tá? Isso vai acontecer entre 3 e 4 meses. O bebê, quando está deitado e você puxa o bebê para ficar sentado, ele acompanha a cabeça, ele não mais deixa cair a cabeça para trás, ele já tem força na cervical, a gente já espera que ele já tenha essa força total. O bebê já junta as mãozinhas no centro, na linha média, tá? Isso também vai acontecer entre 3 e 4 meses. Aquele bebê que antes, como eu disse, ficava fletido, flexionado, olhando para o lado, agora não, agora ele já consegue estender os braços e já consegue unir as mãos, ele já brinca com as próprias mãos. Além disso, também ele aprende a virar, esse é o principal, esse é o mais marcante de todos. Ele aprende a virar, isso pode acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois.
E por último, ele consegue ficar sentado com apoio. Não é ainda sem apoio, mas com apoio. É diferente daquele bebê pequeno que você tenta colocar sentado e poucos segundos depois ele cai para o lado. Tá? Agora não, agora ele consegue. Por quê? Porque ele já tem um pouquinho de força no tórax, no tronco, certo? E no abdômen. Ele já tem um pouquinho dessa força. É essa força que vai fazer ele virar, é essa força que vai fazer com que ele consiga ficar ainda sustentado na posição sentado com apoio. Sentar sem apoio vai vir apenas mais para frente. Temos ainda o desenvolvimento adaptativo ou cognitivo. O principal, o mais marcante aos 4 meses é a pega cubital. Se você não sabe o que é pega cubital, o bebê começa a pegar as coisas com a palma da mão, tá? Ele pega assim. Esse, inclusive, é um dos marcos que nos indicam que ele está ficando pronto para a introdução alimentar. Ele não está pronto ainda aos 4 meses, mas ele está ficando pronto, ele está amadurecendo. Ele aprende a pegar as coisas, ainda não é aquela pega do jeito que a gente pega, do jeito que a gente faz, porque ele ainda não tem essa coordenação motora para fazer o movimento, mas ele já começa a fazer, já é o primórdio desse movimento, tá? Além disso, o desenvolvimento social. É aquele bebê que aprende a rir mais alto, aprende a dar gargalhadas, certo? Isso também vai acontecer entre 3 e 4 meses. É uma das fases mais divertidas do bebê, porque ele aprende a gargalhar, ele aprende a rir alto, ele também aprende a dar gritinhos, tá? Por isso é tão frequente haver gritos no meio da noite, que você corre preocupada vendo o que está acontecendo com esse bebê e ele está simplesmente gritando, brincando, tá? Por quê? Porque ele acabou de aprender isso, tá? Isso é muito frequente no salto de 4 meses. Ele também adora quando a pessoa olha para ele, quando a pessoa interage olhando para ele. É muito comum aquele bebê que estava sério, você interage olhando nos olhos dele e ele ri para você, tá? Porque ele gosta dessa interação. Para a gente concluir, o desenvolvimento de linguagem, o bebê começa a fazer sons guturais. O que são sons guturais? Também chamado de besourinho, carrinho, caminhãozinho, eu não sei como é que você chama aí na tua região, coloque aqui nos comentários. Mas é o típico som de trrr, certo? Esses são os sons guturais que eles começam a fazer e quando começam não param mais, tá? Também é outro marco do desenvolvimento. É esse tipo de movimento que junto com os outros que ele vai aprendendo com o tempo, vai dar origem à fala, tá? Por isso é um marco tão importante. Ainda assim, é muito comum também haver uma melhora considerável da visão do bebê. Aquele bebê, quando nasce, ele ainda tem uma visão muito com pouca qualidade, meio embaçada, ele não vê tão claramente, tão nitidamente. Os 4 meses costumam ser um momento em que ele tem a visão mais nítida, assim muito parecida com o que a gente tem, tá? E o que isso pode causar no bebê? Qual a repercussão isso pode causar no bebê? Ele vai ver muito bem, mas consequentemente tudo ao redor dele vai ser diferente. Tudo que ele vê hoje vai ser diferente do que ele via ontem, do que ele via semana passada, porque ele está vendo tudo nítido agora, tudo mais nítido. Acaba sendo diferente. Se é diferente, pode ser que ele fique assustado por isso. Como é diferente, ele claramente fica mais distraído com as coisas ao redor. Sabe, quando você começa, é muito típico, muitas mães relatam isso, quando elas chegam nessa fase dos 4 meses que vão amamentar, o que antes o bebê ficava calminho, olhando para o nada ou olhando para os olhos dela, agora não, agora ele quer olhar para todo lado, menos para a mama. Ele quer olhar para tudo, ele se distrai com tudo, só não se concentra em mamar. Por isso é muito frequente haver relatos de dificuldade de amamentar nesse período. É muito frequente também haver dificuldade em fazer o bebê dormir. Porque o bebê deve relaxar, o bebê deve ir se entregando ao sono. Só que como tudo é novo, ele quer olhar para tudo do quarto dele, tudo da casa dele. Tudo é novidade, certo? Então é mais difícil. Também costuma ficar mais agitado, mais distraído, que também dificulta o sono. E por que eu repito tanto que bebês saltitantes são legais? Porque é isso que eu preciso que você entenda. Um outro jeito de ver o desenvolvimento, o salto de desenvolvimento, não é só a dificuldade em fazer dormir, não é só os despertares aumentando, não é só a privação de sono. É o teu filho se desenvolvendo, é o teu filho aprendendo coisas novas. É salto de desenvolvimento, não é salto de despertares, não é salto de privação de sono. É desenvolvimento, é o teu filho que está crescendo. Tá? Então é uma forma que eu tenho de tentar te mostrar que existe um lado legal, um lado muito bom, um lado muito bonito no desenvolvimento do teu filho. Nem tudo
é privação de sono.